Ora, muito bom dia a todos. Ver se a parte logística funciona. Ora, muito bom dia a todos. É com profunda alegria que estou aqui hoje neste congresso e também com um forte sentimento de gratidão. Gratidão a quem organizou este congresso, aos professores, aos investigadores que participam e que dinamizam este momento feliz, a todos aqueles que escutam e, portanto, a todos os que ainda cultivam o amor pela literatura. Ora, passo à comunicação. Quem chega a Lisboa como turista dificilmente resiste à tentação de andar, pelo menos uma vez, no por vezes caótico 28. Um elétrico que faz um percurso pendular entre Campo de Ourique, próximo de um lugar chamado, algo funestamente, Cemitério dos Prazeres, e a Praça Martim Muniz, na qual dançam a porfia, a beleza e a fialdade. Nesse percurso, se o passageiro não se distrair com os rangidos da estrutura ou com as vozes sobrepostas, verá várias placas em ruas, largos e praças, evocativas de nomes normalmente desconhecidos pela multidão. Uma delas reza assim: Largo do Doutor António de Sousa de Macedo. Na verdade, neste largo encontramos pelo menos 5 placas com o mesmo nome. Afinal, este autor viveu ali perto, no Palácio dos Condes de Mesquitela, que é hoje um condomínio de luxo, próximo também do Palácio Cabral, hoje uma junta de freguesia. No Palácio Cabral nasceu, viveu e trabalhou uma figura relevante da cultura portuguesa, Helena Vaz da Silva. Ora, o túmulo de António de Sousa de Macedo está nas redondezas deste largo, ali próximo, na Igreja das Mercês, no Largo de Jesus, que é vizinho do belíssimo Liceu Passos Manuel. Ao Largo de Jesus, como podem ver neste busto de Machado de Assis, já chegou também a pandemia da ignorância. Ora, de António de Sousa de Macedo nos falou recentemente Guilherme de Oliveira Martins, num texto de 2021, em texto facilmente acessível no mundo virtual. De forma muito breve, dizer apenas que António de Sousa de Macedo nasceu no Porto em 1606, assumiu várias funções públicas e foi uma figura importante no período da Restauração. Defendeu esta causa até morrer na cidade banhada pelo Tejo e pelo Sol em 1682. A sua obra, escrita em português, em latim e em castelhano, cobre áreas muito diversas, desde a história à jurisprudência, do jornalismo até à literatura. Aliás, em 1999, Anna Atterley apresentou-nos uma listagem da sua obra e, mais recentemente, Pedro José Barbosa da Silva, numa dissertação de mestrado orientada pelo Dr. Fernando Taveira, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Encontramos nestes trabalhos a obra completa de António de Sousa de Macedo. Tem merecido especial atenção crítica o periódico Mercúrio Português, como se pode ver na coleção de estudos dedicada ao Mercúrio Português, organizada pelo investigador Jorge Pedro Sousa, é uma coleção de 2012. Claro que para esta nossa comunicação interessa-me sobretudo as produções literárias. Desde logo o poema heroico O Licipo, publicado em 1640, que canta a fundação de Lisboa por Ulisses, e a obra Eva e Ave ou Maria Triunfante, título abreviado, publicada pela primeira vez em 1676. Obra de caráter religioso, de grande sucesso editorial. No lado direito do ecrã está uma das muitas edições desta obra. E deste autor portuense costuma citar-se também a obra que vemos no lado esquerdo, Flores de Espanha, Excelências de Portugal. Obra publicada em 1631, contava o autor com apenas 25 anos. Esta obra mereceu uma reedição facsimilada em 2003, com um prefácio assinado por Pedro da Costa de Sousa de Macedo. É muito interessante ver que a juventude deste nosso poeta, António de Sousa de Macedo, foi literariamente profícua, fruto natural da sua esmerada educação.
os livros são sempre ótimos instrumentos, sempre foram para combater a tal pandemia da ignorância. Viu o seu poema heroico publicado com apenas 34 anos e, de acordo com a informação lembrada por Pedro da Costa de Sousa de Macedo, este já estaria concluído antes até das Flores de Espanha, Excelências de Portugal. Portanto, o autor teria cerca de 24 anos. Tal é admirável e contra, afinal, a roda de Virgílio, que coloca o poema heroico como fim de carreira poética. Vamos, pois, dedicar um pouco de atenção nos minutos que temos a este poema Ulicipe, poema heroico. É muito curioso ver que este poema teve uma fortuna crítica longa. Começa no século XVII com as licenças de um Frei Aires Correia ou até de um Diogo de Paiva de Andrade, que são figuras relevantes na República das Letras de 600, e depois continuam nos séculos seguintes com um carismático Costa e Silva no século XIX a elogiar imenso este poema, um bibliógrafo que ainda hoje neste congresso já falamos dele, que era um amante dos livros, Inocêncio Francisco da Silva, e que também era obcecado com outro Macedo, que é o padre José Agostinho de Macedo, que é uma figura também ela carismática da literatura portuguesa. Seguimos depois, já no século XX, com Cabral do Nascimento, Hernani Cidade, Rosado Fernandes, até Oscar Lopes e António José Saraiva, de forma muito breve na história da literatura portuguesa, e já no nosso tempo até o professor Manuel Ferro, que tem um trabalho que nos abre os horizontes para a épica do barroco e do neoclassicismo, e jovens investigadores como Rui Carlos Fonseca, Christopher Clark, enfim, não vou explorar aqui toda esta recepção crítica, vou apenas sublinhar que desta recepção a fortuna crítica deste poema é uma fortuna feliz, para um poema já com uma idade vetusta, já tem 382 anos, mas enfim, tem uma recepção crítica até muito curiosa, mas sempre ficou à sombra dos modelos que imitou. É muito interessante ver nos poemas heroicos algo que hoje também já foi lembrado. É que um poema heroico ativa logo um horizonte de expectativas no leitor, naquele que lê e escreve. Ou seja, um poema heroico é sempre um clube de poetas vivos. Eles não estão mortos, eles de facto vivem ali no texto, porque um poema heroico só pode ser um lugar de coexistência de vozes, e essas vozes remontam sempre aos clássicos da antiguidade. Vamos à proposição. A proposição, de facto, precisa sempre de uma leitura demorada, como já lembrava a doutora Sara Augusto. Vejamos a proposição. Canto o varão que por fatal governo, de Grécia a Lusitânia peregrino, fundou ilustre muro e nome eterno, onde ao mar torna o Tejo cristalino. Muito obrou e sofreu, e em vão o inferno se quis opor contra o poder divino, que o guardou para autor naquela idade de muitos reinos numa sociedade. Reparemos, o herói deste poema é Ulisses, portanto, Homero é logo, desde o início, um autor que é convocado aqui. E Homero vai estar sempre na memória de António de Sousa de Macedo. Porém, não vamos ter muita dificuldade também em reconhecer aqui na proposição a reescrita da Eneida. Reparemos, Enéas foi o que muito sofreu também, mas não se pense que vamos ter aqui uma imitação servil, no sentido negativo do termo, das matrizes. Reparemos, o poeta apenas vai cantar o varão, já não as armas e o varão, nem as armas e os varões, é só o varão. E reparemos também que o poema apresenta 14 cantos e não 12, como a Eneida, não 10 como aos Lusíadas. O número de cantos do poema é também significativo. Claro que neste clube de poetas que é aqui convocado, não é difícil trazer aqui os italianos também à nossa reflexão. Afinal, a Jerusalém Libertada, de Tasso, que hoje já foi citada a primeira estrofe da proposição, era uma matriz impossível de esquecer ao autor que se abalançava ao género épico.
É muito interessante que Costa e Silva associa também a este poema Marino quando escreve sobre os episódios eróticos do poema. Garante que nenhuma das epopeias portuguesas tem tantos episódios deste tipo. Estamos, de facto, perante uma epopeia singular, em que se fala muito mais de amor do que de guerra, que talvez é o que precisamos nos nossos tempos. E já aqui podemos ver um sinal de um diálogo singular com um poeta também ele singular, que se chama Luís de Camões e que hoje nos traz aqui e nos reuniu aqui todos. O que é admirável, 450 anos depois, um poeta reunir pessoas. Ora, de forma muito breve, muito resumida, apresento o que é este diálogo com Camões nas suas rupturas e nas suas continuidades. Vejamos, logo na invocação não há as tágites formosas. As tágites formosas ficam para outro plano. Interessa aqui invocar Deus para inspirar o autor. Tudo muito bem, ficamos nós a achar, será que as tágites foram esquecidas aqui de António Sousa de Macedo? Vemos logo que não, porque no canto quarto, mais adiante, a memória das tágites formosas aparece e, portanto, elas são recusadas como entidade de invocação, mas elas aparecem mais tarde ou mais cedo no poema. Passando à dedicatória, claro que não temos já aqui o Dom Sebastião como dedicatário, mas num poema sobre Lisboa, pois vamos dedicar o poema a Santo António, figura representativa da cidade ainda hoje. Mas a dedicatória tem matriz camoniana e tem intertexto camoniano claríssimo. Depois, o herói. O herói é Ulisses, o fundador da cidade de Lisboa. É muito interessante ver que este motivo de Ulisses como fundador da cidade de Lisboa anda na literatura portuguesa desde um autor como André de Rezende, com o poema Vicente Levita e Mártir, e chega aos dias de hoje com um livro belíssimo, por exemplo, do Teolinda Gersan, A Cidade de Ulisses. Portanto, é um motivo muito fecundo na literatura portuguesa. É curioso, entretanto, reparar que o herói da narração tem muito mais densidade do que o Gama camoniano. Não consigo aqui explorar esse ponto, mas espero no estudo fazê-lo. Temos também aqui no poema um novo concílio. Como na Eneida, a tempestade tem lugar no primeiro canto, mas ao contrário da Eneida, e à imagem reformulada dos Lusíadas, um concílio de monstros infernais também. Ora vejamos, não são Juno nem Baco que ditam aqui o início de uma tempestade, mas é Plutão que inveja os gregos. A palavra inveja, que termina o poema Os Lusíadas, vai percorrer o poema Ulicipo de uma ponta à outra. Só que a diferença, para a nossa desilusão, é que não se resolve a tempestade com belas ninfas que amainam os ventos, mas é a suma divindade que acede à súplica de piedade feita por Ulisses. É curioso que no poema é sempre Deus e Plutão, podemos achar estranha esta mistura de maravilhoso, mas isto também é dívida camoniana, que protagonizam este plano. Plutão é sempre um novo Baco que é movido pela inveja. Ora bom, temos aqui motivos camonianos ainda noutro ponto. É interessante que nós, nos Lusíadas, a narrar feitos do passado, ouvimos apenas o Gama que narra ao rei de Melinda os feitos da história de Portugal. O que é que António de Sousa de Macedo vai propor? Muito bem, o povo que chega, no caso, os gregos que chegam à Lusitânia, contam a sua história. Mas os lusos também vão contar a sua história. E ouvir os dois lados da história aqui não é um pormenor menor. E é muito curioso ver que, ao contrário do texto camoniano, a relação entre os povos não se consolida após a narração. Eu narrei a história de um povo, mas isso não ditou a nossa harmonização. Portanto, António Sousa de Macedo está sempre em permanente continuidade, ruptura com o texto camoniano. E apenas mais alguns traços deste diálogo. É muito comovente ler um episódio que é o das despedidas. É preciso partir para a guerra. Plutão envia Alecto a semear a cisânia entre os portugueses. A guerra é necessária e para isso os lusitanos precisam de se despedir dos seus familiares.
Ler estas despedidas nos tempos que correm pode ser um exercício até doloroso, porque lemos uma mãe que se despede do filho que vai para a guerra, lemos uma mulher que se despede do marido, lemos um pai, que não encontramos isso nas despedidas em Belém de Camões, e vemos até um filho que se assusta com o pai que está fardado para ir para a guerra. E isto traz logo à memória clássica o Astyanax, que se assusta com Heitor e no colo de Andrómaca foge do pai que tenta despedir-se, e há aqui logo uma ressonância clássica muito bonita de rever. Ao contrário dos Lusíadas, a Ulicipo oferece-nos um quadro de uma despedida particular, a de Lísio e de Clícia, que traz à memória um mito belíssimo, que é o mito de Apolo e de Clício, aquela amada que segue o amado para todo o lado, e daí o mito do girassol, sempre com os olhos postos no amado, e vem uma referência belíssima no poema sobre isso. Claro que ficamos muito felizes quando vemos Clícia e Clícia, nomes semelhantes, afinal, no final do poema reúnem-se e há amores felizes, e ficamos agradados com isso. Há também memórias da Ilha Namorada. Ulisses sabia que na guerra contra os Lus ia sair vencedor. Por alguma razão, sonha no canto segundo com uma Galateia. Galateia que leva Ulisses não ao topo de uma montanha, mas ao interior do Rio Tejo, para lhe mostrar um globo universal. Bom, não ecoará aqui a máquina do mundo de Camões. É curioso levar aqui o motivo de Ulisses vai a um palácio no interior do Tejo, e fica aqui uma reescrita muito bonita. Há também uma nova Inês, mas aqui a Inês é uma Durínia que, em vez de facto morrer e ficar sem o seu Pedro, afinal é a história de um amor feliz, e trago aqui também à nossa reflexão este motivo do amor feliz, que vai aqui diferenciar um bocadinho estas epopeias. Na Ulicipo não faltam histórias de amores felizes, mas há lugar também para o amor infeliz. No canto 13, Clorinardo, já vamos perceber de onde vem este nome, herói luso, decide contar a história de Nise. Bom, já que nos Lusíadas o Leonardo pediu no canto 6º, bom, para passar o tempo, porque não uma história de amores, e Veloso nega-lhe esse pedido. Então António de Sousa de Macedo vinga essa memória. Bom, já que o Leonardo não pôde ouvir uma história de amor, vamos contá-la aqui no texto. E quem é esse protagonista dessa história de amor? É um gigante africano, muito feio, de uma estatura enorme, e que se chama Arroios. Arroios, o nome da estação do metro de Lisboa, que até há pouco tempo esteve fechada em obras. Portanto, Arroios, Lisboa, efetivamente. É muito interessante reparar como o Adamastor de repente é Arroios, e tem uma história aqui com Nise que gostaria de explorar, mas o tempo não permite. E para terminar estes diálogos, é muito interessante também ver que não se relatarão apenas feitos do passado dos gregos e dos lusos, mas também feitos heróicos da nação portuguesa. Ora, no canto 12 do poema, surge-nos um Quiron, uma figura que está numa gruta em Chelas também geografia lisboeta, a profetizar heróis do povo lusitano que estão no Templo da Fama. É muito interessante que nessa descrição de estátuas aparece a descrição das bandeiras do Paulo da Gama ao Catoal, mas dá-se, entretanto, um reconhecimento curioso. É que Quiron apresenta a estátua de um homem que virá no futuro e que será um grande poeta. Diz assim: vede a que a verdade sem respeito, a fronte de 2 louros tem coroada, quem suor vive a pátria de seu peito pelo engenho e não menos pela espada. Para servi-la, braço às armas feito, para cantá-la, mente às musas dada. Posto que o louvor próprio mal lhe esteja, quem louvará Camões que ele não seja? Ora bem, o 5º e o 6º versos são quase ipsis verbis retirados dos Lusíadas. E o último verso pertence a um conhecido e discutido soneto de Diogo Bernardes, que ora foi lido como poema laudatório, ora como poema sarcástico em relação à figura camoniana.
ambiguidade talvez irresolúvel que passa para o poema que estudamos. E passamos a ler então as considerações finais da nossa reflexão. Na Biblioteca Lusitana de Francisco da Cruz, que podemos ler manuscrita na Biblioteca da Ajuda, o primeiro verbete é dedicado a António de Sousa de Macedo. Nele se lê uma nota curiosa sobre o poema O Lícipo. Cito: o qual tem emendado para se reimprimir e o não faz dizendo não convém à sua idade, o que deixa a seu filho e netos. Fim de citação. Bom, tal não veio a suceder, o poema sai em 1640, em vida do autor não conhecemos outra edição, e por isso perguntamos, que emendas estariam feitas ao texto? Bom, algo dificilmente seria emendado, sob o risco de anular uma parte substancial do poema, o diálogo estabelecido com os Lusíadas. É muito interessante ver que a Camões e a Sousa de Macedo muito os uniria, desde logo, uma forte sensibilidade musical. Ler este poema épico é um paraíso na ilha de poemas épicos dos séculos XVII e XVIII, porque de facto os versos são de uma musicalidade belíssima. É difícil não ler no Lícipo reescritas criativas de episódios dos Lusíadas. A recepção do texto é claramente condicionada pela mundividência portuguesa do período da monarquia dual. É ela que permite perceber o grande amor por Lisboa. Tudo é atualizado à luz de Lisboa. O decoro, naturalmente, na descrição do amor, não temos aqui ninfas, como no canto nono, que fogem de Leonardo, nem temos o decoro próprio do período em causa. Uma fé cristã militante, não é? Vivida num ambiente de contra-reforma. A imitação levada a cabo por Sousa de Macedo não se reduz a reproduzir modelos. Ou seja, há aqui os modelos, há o clube de poetas vivos claramente, mas há sempre uma procura de ruptura com esses mesmos modelos. Aliás, a luta com a sombra poética fica claramente expressa na estrofe em que se refere Camões, esta que vos apresento, que no fundo pergunta como Diogo Bernardes e com uma indecifrável ambiguidade, quem louvará Camões que ele não seja? Bom, acredito que faz sentido aplicar à nossa leitura a proposta de Isabel Almeida quando reflete sobre a interrogação de Diogo Bernardes. Aplico-a aqui porque a António Sousa de Macedo servirá também, e cito: de certo, a interrogação tem dupla resposta. Por trás de ninguém insinua-se um alguém eu. Fim de citação. De facto, e vamos percebendo com a poesia heroica, se os livros podem ajudar muito a combater a pandemia da ignorância, ler esta poesia camoniana e a poesia que com ela dialoga, ainda hoje pode ajudar-nos a todos a combater outra pandemia, que é a da fialdade, da desumanização também. E de facto estes textos, do meu ponto de vista, são muito bonitos na forma como dialogam uns com os outros, e por isso era esta proposta que hoje queria trazer a este congresso. Muito obrigado a todos pela escuta e peço desculpa já ter ultrapassado um bocadinho o tempo.